tarde, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula. Essa semana deu uma atrasadinha aí, mas hoje a gente está conseguindo postar essa aula para dar uma ajuda a vocês no exercício. Então, vamos começar definindo aqui o que seria um polígono. A gente diz que um polígono é uma figura plana formada por linha fechada simples, certo? Então é algo que é fechado, não pode ser aberto, composta apenas por segmentos de reta, reunida com a sua parte interna, ou seja, tudo que está dentro do polígono também é polígono, vamos dizer assim. O polígono não seria só a linha, mas seria tudo que está dentro também. Então vamos lá, vamos classificar essas figuras aqui em polígono ou não. Essa primeira aqui a gente já teria que não é um polígono. Vou colocar sua abreviação. Por que não seria um polígono? Porque o polígono é formado por uma linha fechada. Aqui está aberto. Então já não se classifica como polígono. Aqui no segundo exemplo também não seria polígono. Por que não seria polígono agora? Porque os polígonos são compostos por segmentos de reta. Ou seja, eles não têm partes arredondadas, são todos retos. Então, aqui a gente tem algo arredondado. Dessa forma, não é um polígono essa figura. E na última aqui, a gente tem que é uma figura fechada, tem apenas partes retas. Então, dessa forma aqui, a gente classifica como polígono. Lembrando, mais uma vez, que o polígono não é só essa linha. O polígono é tudo que está aqui, ó. A linha e o que está dentro é um polígono. A gente pode classificar os polígonos de acordo com o número de lados. Então, se a gente tiver 3 lados, é um triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, 7, heptágono, 8, octógono, 9, eneágono, 10, decágono, 11, undecágono e assim vai. Sempre que vocês tiverem dúvida como se chamaria um polígono, por exemplo, com 50 lados, o que vocês vão fazer? Vão no Google e escreve nomenclatura ou nome de um polígono com 50 lados. Então sempre fiquem utilizando aí a internet para vocês conseguirem saber o nome, certo? Aqui a gente vai ver os elementos de um polígono, algo bem simples. No polígono a gente tem os vértices, que são as pontas, certo, da figura. Ponto A, B, C, D, ou seja, esses cantinhos aqui, as pontinhas, a gente diz que são os vértices. Temos os lados, lado AB, que é o lado AB, é que vem de A até B. Temos o lado BC, de B para C, CD, DE e EA. E temos também os ângulos internos, que a gente tem esse chapéuzinho aqui em cima para dizer que é um ângulo. Então aqui eu tenho o ângulo A, B, C, D e E. Por último aqui, mas não menos importante, a gente tem as diagonais. Então o que seria as diagonais de um polígono? Aqui eu tenho 2 exemplos de polígonos. Como é que eu sei que é polígono? Primeiro, todas as 2 figuras estão fechadas, tem apenas partes retas, então os 2 são polígonos. O que seria agora as diagonais? Sempre que a gente ligar de um vértice para outro, a gente tem uma diagonal. Então aqui onde eu risquei é uma diagonal, e quando eu ligar esse para esse, temos outra diagonal. Não tem como eu ligar mais 2 vértices de alguma outra maneira. Então, num quadrado a gente teria 2 diagonais, bem simples. Aqui a gente tem um pentágono, porque tem 5 lados. Vamos ver quantas diagonais ele vai ter. Então, daqui dá para vir para cá, foram 2. Daqui dá para vir para cá e para cá. Mais 2, foram 4 diagonais. E para finalizar, eu poderia ligar daqui para cá.
formando 5 diagonais. Quando a gente tem figuras com poucos lados, 4, 5, é simples traçar as diagonais. Porém, quando a gente trabalhar com figuras com uma quantidade maior de lados, fica complicado. A gente acaba se atrapalhando. Então, para resolver esse impasse aí, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar essa fórmula aqui. Para calcular o número de diagonais de um polígono, a gente faz D, que é as diagonais, a quantidade, vai ser igual a n menos 3 vezes n dividido por 2, onde esse n é o número de lados da figura. Vamos ver um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Aqui a gente tem o seguinte: qual o número de lados, qual o número de diagonais, na verdade, de um octógono? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que um octógono tem 8 lados. De novo, se não souber, é só pesquisar octógono que vai aparecer a quantidade de lados. Se eu quero saber a quantidade de diagonais, eu não preciso desenhar nem nada, é só aplicar a fórmula. Então, diagonais, que é justamente o que eu quero encontrar, vai ser igual. O n agora é 8. Por quê? Porque o n é o número de lados. Então, no lugar desse n aqui, eu vou colocar 8. Vai ficar 8 menos 3, que já estava na fórmula, vezes n de novo, substituo novamente, vezes 8. Sempre que tiver um n, a gente coloca o número de lados, dividido por 2. Aqui eu vou resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Então, o número de diagonais vai ser igual ao... Desculpa aí. 8 menos 3 vai dar 5 vezes 8, dividido por 2. Perceba que eu só subtraí aqui o que estava dentro do parênteses. O 8 e o 2 permanecem igual. Fazendo a multiplicação, 5 vezes 8 dá 40. Dividido por 2 dá igual a 20 diagonais. Então, sempre que a gente quiser calcular o número de diagonais, não precisa desenhar a figura, é só aplicar nessa fórmula.